Rodrigo Oliveira, CAGED, hoje devem ser divulgados os números, né, do Ministério de Trabalho e Emprego sobre quantas pessoas estão empregadas no Brasil, quantos perderam o emprego, qual é a expectativa do mercado. Rodrigo Oliveira, por favor, traga-nos um pouco de luz nessa tarde de quarta-feira. Então, olha só, eu gostei dessa conversa antes aí com o deputado, que é esse lance da complexidade, né? E isso é importante, é quase filosófico. Vou fazer um parênteses filosófico aqui, que é o seguinte, ó, as pessoas, eu não sei se é mídia social, se é uma falta de lucidez coletiva da humanidade, mas as pessoas têm se voltado sempre para soluções fáceis, né? Sempre para soluções, se eu aumento isso aqui aumenta necessariamente, né? E as coisas não são bem assim, elas são sempre muito complexas, elas têm sempre muitas variáveis e todas elas têm que ser levadas em questão, levadas à exaustão aí do modelo para você saber se as coisas funcionam ou não. O que aconteceu ontem? Ontem saiu a ata do Copom e o Copom falava o quê? Falava, olha, temos um problema com a geração de emprego, com os salários, o aumento da massa salarial. Por quê? Por causa daquele negócio que eu falei ontem exaustivamente aqui, o hiato do produto, né? O Brasil, na opinião do Banco Central, e ainda sem certeza, né, ele falou que está incerto sobre isso, ele vê que há um fechamento do hiato, isto é, não há crescimento de produtividade, a gente está tendo só crescimento de salário. E aí o que acontece? Esse dinheiro cai na mão das pessoas, as empresas não conseguem produzir mais para atender as demandas que vão subir, porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar, e vocês sabem que é como dizia o filósofo, dinheiro na mão é vendaval, e aí esse dinheiro a mais é transmitido para a economia via inflação, pressão inflacionária, e isso atrapalha a queda dos juros. Muito bem, hoje às 14 horas, o CAGED divulga a criação de empregos. Ontem, no meio do dia, o Rui Costa, chefe lá da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, disse que, olha, vocês se preparem porque os números serão extraordinários. Olha que coisa boa, hein? E aí, mais tarde, Paulo Pimenta, aqui em Brasília, na Câmara Legislativa, aqui, com uma espécie de Assembleia Estadual, uma espécie não, é uma Assembleia, disse o quê? Se preparem porque vem acima dos 300 mil, das 300 mil vagas. Isso já aconteceu antes na história deste país? Já aconteceu antes. A Tebet, algum tempo atrás, também antecipou um CAGED que seria ótimo, na opinião dela, o mercado achou ok. Mas qual é o problema agora? O Paulo Pimenta está falando desses 300 mil, o que os economistas aí na Bloomberg, por exemplo, consultados pela Bloomberg, estão esperando? 250 mil novas vagas, 300 mil está na conta do mais otimista dos otimistas economistas. Muito bem, lembrem-se, ninguém aqui é dono da verdade, a vida não funciona desse jeito. Mas um número mais alto que 300 mil vai surpreender o mercado, que vai reagir aumentando os juros. E aí você vai me perguntar, poxa vida, mas esses malvadões da Faria Lima não dão um dia de descanso para o pobre coitado do brasileiro? Ora bolas, está tendo mais emprego, que coisa boa. E é uma coisa ótima. E aí vem a pergunta mais filosófica que eu posso fazer para vocês agora. Então, 14 horas sai o número mesmo, a gente vai ver como isso vai repercutir no mercado e qual vai ser o número exato. Hoje o Haddad chegou a comentar numa entrevista pela manhã que o número será ótimo, então está todo mundo no governo já sabendo o número e provavelmente deve ser esse número aí acima de 300 mil. Qual deve ser a resposta do mercado? Bom, o mercado deve começar a prever, então, juros mais altos. Por quê? Porque na cabeça do mercado, o Banco Central acabou de avisar, olha só, se houver muita pressão no mercado de trabalho, a gente não vai ter espaço para baixar tanto os juros. E aí, quem está lidando lá com o juro futuro, sobe o juro futuro para se adequar a essa nova realidade. Lembrem-se, lá na ata também tem o seguinte, houve uma discussão e alguns discordaram que não houve ganho de produtividade. A gente pode até dizer, se quiser chutar aí os nomes, eu imagino que 4 novos diretores disseram que foi ganho de produtividade e não fechamento do hiato. Mas, pois bem, a discussão começa a ficar um pouco mais confusa, eu falei isso para vocês ontem, com o mercado de trabalho mais aquecido, vai reforçar essa retórica do Banco Central malvadão
e do mercado financeiro malvadão contra o presidente Lula, que está aí voltado para a geração de emprego e ganho salarial dos pobres. Muito bem, a pergunta que fica para vocês decidirem aí é a seguinte: o que você prefere? E olha só, o que eu gosto em economia, o que faz o meu olho brilhar nessas conversas todas que eu tenho com vocês aqui, é que não existe certo e errado, não existe resposta certa e resposta errada. Depende do resultado que você quer, depende do custo que você está disposto a pagar. Então a pergunta é: você prefere ganhar mais dinheiro e pagar mais caro, ou ganhar menos dinheiro e pagar mais barato? Não é tão simples quanto parece, mas é essa a resposta que o mercado está procurando e que o Banco Central vai ter que responder, inclusive, conforme as coisas forem andando. Perguntas complexas para questões complexas, para cenários complexos. Rodrigo Oliveira, esse é um momento filosófico aqui no nosso meio-dia em Brasília. Ô, Rodrigo, tem uma outra questão. Toda vez que eu falo Rodrigo, eu me lembro do colega da Globo News que teve uma treta com aquele outro colunista, né? Que eu não vou dizer os nomes especificamente aqui, vocês que são inteligentes, vocês que observem. Agora, o Rodrigo, para além do CAGED, o Fernando Haddad já está um pouco preocupado com reforma tributária, não é? Porque o calendário do Poder Legislativo é curto, ele já começa uma conversa com o Rodrigo Pacheco e com o integrante da Câmara, e mais especificamente com o Arthur Lira, e aí, enfim, ele está tentando tentando desenrolar aí esses projetos de regulamentação da reforma tributária, mas é uma sessão, é uma missão bem complicada essa do nosso Fernando Haddad, o teu grande amigo, não é? Então, o nosso querido Fernando Haddad tem esse probleminha para resolver. A reforma foi aprovada, mas tem que regulamentar, isto é, dizer como e quando cada coisa vai ser cobrada, que coisas vão ser cobradas de que jeito, que coisas serão cobradas de outro jeito. E aí tudo isso, obviamente, tem impacto na arrecadação. O Arthur Lira está muito empenhado em aprovar a reforma tributária antes do fim do mandato dele. Ele sabe que o calendário é apertado, porque a partir de junho e julho sai todo mundo, não é para a festa junina, mas também para a festa junina, mas para as eleições municipais, e aí depois é só lá no fim do ano, já toque de caixa, já numa conversa que vai ser uma pré-eleição para o próximo candidato a presidente da Câmara dos Deputados e presidência do Senado. Então o Haddad tem que liberar logo esses projetos. E ele chega, já falou, olha, não, a gente vai liberar um por um, porque não dá para colocar tudo, porque ele entende, me parece, que não há capacidade intelectual na Câmara entre os 513 deputados para poderem avaliar mais de um projeto ao mesmo tempo, mesmo dividindo eles em grupos, né? Porque são divididos em grupos. Mas tudo bem, tirando essa avaliação do nosso querido Fernando Haddad, o problema ele tem pouco tempo, precisa que isso passe para então colocar a reforma tributária sobre renda e trabalho em pauta lá no Congresso, que também tem a ver com a arrecadação. Então, tudo isso, todo esse esforço para tentar salvar a arrecadação tributária e, consequentemente, o déficit fiscal ali, o zero déficit, que é o mantra do Fernando Haddad neste início de ano, que, obviamente, ele deve abandonar lá para o meio do ano, quiçá. Eu acho que se ele pudesse, já falei isso algumas vezes, se ele puder, ele faz a mudança na meta só em dezembro do ano que vem. A de 2025, ele também já começou a falar, olha, quem vai definir se a meta de déficit zero, que ele mesmo inventou, vai ser alcançada ou não, é o Congresso Nacional. Como diria Garrincha, esqueceram de combinar com os russos. Rodrigo, eu sempre me pergunto o seguinte, não é, Rodrigo? Sobre essa questão do déficit zero, eu não sei se é má fé, se é esperança excessiva, inocência, eu realmente me pergunto. Porque em um cenário mais... Eu até lembro daquela pesquisa, né? A propósito, e falando em pesquisa, me lembrei de uma outra coisa fora da pauta, já descobriram lá na Faria Lima quem é aquele otimista que acredita no Haddad, que ele vai manter o déficit zero, ou ainda não, hein, Rodrigo? Rapaz, esse senhor continua, ou essa senhora, continua em local desconhecido e incerto. É isso, porque eu fico me perguntando, por que o Haddad ainda não desistiu, sabe? Seria uma olha, gente, beleza, tá aqui, olha,
tá aqui, joga a toalha, não vai ter déficit zero, vamos trabalhar com déficit de tantos bi, de 1%, 2%, enfim. Eu me pergunto por que o Haddad ainda não desistiu, Rodrigo. Dá para a gente ter uma ideia ou é pedir demais? Eu acho que é um pouco do que o Banco Central tem alertado até nas últimas atas do Copom, que é sobre manutenção de expectativa, né? E você imagina o seguinte: você criou uma regra e no primeiro ano da regra você descumpre a regra e muda a regra, né? Então é aquele negócio: para que meta, se a meta será o que eu decidi que for quando eu chegar lá? Então eu saio, para que eu vou dizer para alguém que eu vou correr 42 quilômetros, se no fim das contas eu vou falar, não, era só 10, olha aqui, eu estou no 10º, era só 10, e é isso mesmo. Então, é basicamente isso. Eu posso responder uma pergunta? Tinha uma pergunta aqui sobre subsídio ali, ó. Meu amigo, aqui Consegue puxar para a gente aí, Matheus? Aqui, ó, Álvaro. Como diria aquela Hoje é um Novo Tempo, que já começou, já diria aquela musiquinha da concorrência, por favor. Você passou, Matheus? Matheus, por favor. Calma aí, vou te achar aqui. Tá aqui, ó. Interessante. A lei da oferta e da procura, né? Aqui, ó, isso. Interessante. A lei de oferta e procura justifica subidas de preços, especulação de preço. Mas se for para subida de salários, aí já não é bem assim, porque tem outras implicações, subida de juros. Não é isso. É isso que eu quero que a gente entenda aqui. Não é mecânico. É o preço que a gente quer pagar. Não precisa nem subir os juros. Deixa os preços dispararem. Se isso não incomoda, tá tudo bem. E é sempre uma decisão da sociedade, ou deveria ser uma decisão da sociedade. O que é que a sociedade está dizendo? Não estamos nem aí para a inflação? O que a gente quer é salário mais alto? Beleza pura, não tem problema nenhum. Não estamos nem aí para o preço dos alimentos, a gente quer que fique mais caro? Beleza pura. Não, a gente quer que fique mais barato ou que fique a mesma coisa e que o governo transfira parte do meu salário para os empresários e aí o preço não sobe? Beleza pura. É sempre uma decisão da sociedade. E não tem certo e errado, como eu falei lá no começo. E eu gosto dessa pergunta, como é que é o nome dele? Esqueci, que é Álvaro Lopes. Eu gosto dessa pergunta, disso que você está falando, porque é exatamente isso, você foi ao cerne da questão. É uma escolha. E o que é que nós vamos escolher? O que é que nós estamos escolhendo? É bom que a gente entenda, né? Porque é isso que vai fazer diferença no fim das contas. Não adianta eu querer ser saudável, né? Não, eu queria muito que o meu colesterol fosse tranquilo, né? Meus triglicerídeos fossem baixos, mas o cara se entope de açúcar, se entope de gordura, não faz nenhum exercício. Ora, bolas, não vai acontecer sem algum esforço. E você tem que decidir qual é o preço que você quer pagar para ter o resultado que você quer, porque isso, às vezes, muda o resultado. Eu não quero deixar de comer doce todo dia. Então, que se dane meu triglicerídeos. E depois eu pago o preço lá na frente. Essa é a ideia, e é essa a discussão que a gente tem que ter. Não, as coisas não são mecânicas e não são tão simples. Eu acho que é isso, meu querido Wilson.